Olá, o meu nome é Ishani Lácia e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar de uma celebração especial que aconteceu recentemente, o Ganesha Jayanti, que foi celebrado no dia 1 de fevereiro. Segundo a cultura da Índia, existe uma série de manifestações da divindade. Isto significa que a energia divina, cheia de complexidades e características infinitas, se desdobra em múltiplas manifestações, dando origem às muitas formas da divindade que conhecemos na tradição hindu. Uma dessas divindades é Ganesha. O Ganesha Jayanti celebra o aniversário de Shri Ganesha. Esta divindade é conhecida por ter uma cabeça de elefante e está associada à destruição dos obstáculos. Observemos um pouco da sua simbologia. Shri Ganesha é o filho de Shiva e Parvati, que representam as polaridades masculina e feminina, sendo, portanto, as forças criativas fundamentais. Por essa razão, Ganesha é visto como símbolo de novos começos, nova vida. Está associado ao nosso primeiro chakra, o Muladhara Chakra, que se situa na base da nossa coluna vertebral. Os chakras são centros energéticos associados às nossas diferentes faculdades e capacidades. Este chakra da raiz é, portanto, a força vital, essencial para o nosso desenvolvimento pessoal a todos os níveis. Representa a estabilidade, segurança e sobrevivência. Ganesha é, sem dúvida, um símbolo de estabilidade, descrito com um corpo pesado e sólido como uma montanha. Representa igualmente uma mente estável e focada, com um bom discernimento. Ganesha é o guardião do Muladhara Chakra, garantindo que as energias possam fluir livremente a partir dessa base energética, removendo os bloqueios e obstáculos. Isto permite a ascensão da energia ao longo de toda a coluna vertebral e, portanto, uma jornada de evolução, a nível físico, mental e espiritual. De que forma é que Ganesha atua? Em primeiro lugar, devemos respeitar o nosso corpo e cuidar da nossa saúde física. Devemos também cultivar uma mente estável por meio de práticas que possam aumentar a nossa autodisciplina e foco. As grandes orelhas de Ganesha representam a sua capacidade de ouvir atentamente. Uma vez que a audição é o primeiro método de aquisição de conhecimento, devemos cultivar essa postura de ouvir atentamente e focar a nossa mente na aprendizagem. O grande cérebro de Ganesha, com uma enorme capacidade de inteligência e memória, assimila a informação obtida por meio da audição e constrói raciocínios. A memória é o que nos ajuda a reter o conhecimento obtido e a inteligência ajuda-nos a utilizar esse conhecimento na nossa vida prática. Para além disso, é necessário digerirmos adequadamente a quantidade de informação que recebemos para que seja devidamente assimilada e utilizada. Assim, a sua grande barriga representa essa capacidade de digerir e, ao mesmo tempo, representa o espaço, o elemento subtil do éter, através do qual se propaga o som. Cultivando estas qualidades, podemos desenvolver a inteligência e a clareza mental suficientes para encontrar soluções para os desafios da vida. Daí a sua associação à remoção de obstáculos. O discernimento e a sabedoria são as grandes capacidades que removem os obstáculos do nosso caminho de crescimento pessoal. A sua tromba é um símbolo da habilidade para agarrar qualquer oportunidade. Podemos observar que uma das suas presas de elefante está partida. Por que será? Desde há muitos milénios que o conhecimento dos Vedas era propagado pelos sábios da antiga Índia por tradição oral. Nessa época, a memória e a capacidade de concentração das pessoas era muito superior à que temos hoje, pelo que conseguiam reter a informação apenas por ouvir. A dada altura, a humanidade começou a perder esse conhecimento e houve uma necessidade de passá-lo à forma escrita. O sábio Vyasadeva recebia o conhecimento por meio de percepção interna e direta da energia divina e precisava de alguém que tivesse a capacidade de ouvir com toda a atenção e escrever continuamente, para que ele conseguisse relatar todo o conhecimento que estava a canalizar da fonte divina sem interrupções. Vários estudantes tentaram esta tarefa, mas não tiveram sucesso. Perdiam sempre um pouco da informação ou distraíam-se e quebravam o fluir do pensamento de Vyasadeva. Apenas Ganesha conseguiu executar essa tarefa e é graças à sua incrível autodisciplina que hoje temos acesso aos conteúdos dos textos védicos, que são verdadeiras pérolas de conhecimento para a humanidade. Conseguiu ouvir e registar tudo sem se desfocar.
Houve um momento em que o seu instrumento de escrita falhou e, sem hesitar nem por um segundo, Ganesha partiu uma das suas presas e continuou a escrever com ela. Isto representa a sua capacidade de se sacrificar por um bem maior, estar ao serviço da propagação do conhecimento. Ganesha tem 4 braços, cada um segurando um elemento. O machado serve para cortar os apegos e as amarras que dificultam o nosso crescimento. A flor de lótus representa a pureza espiritual, visto que o lótus nasce no lodo, mas ergue-se acima dele. Noutra das mãos, segura o doce modaka, que simboliza o doce resultado das práticas espirituais, como a meditação, devoção e autoconhecimento. É também visto como um símbolo de prosperidade e alegria, sendo uma oferenda comum para Ganesha durante os festivais. É uma metáfora para a vida. Há uma doçura no interior que só é descoberta com esforço e paciência. A sua 4ª mão faz um gesto de abhaya, que significa proteger e abençoar os seus devotos, removendo o medo. Por todas estas razões, Ganesha é sempre a primeira divindade a ser invocada quando se executa algum ritual, quando fazemos a nossa meditação diária ou quando queremos obter sucesso em algum empreendimento. Localizado no Muladhara Chakra, ele é o início de qualquer atividade. Começando sem bloqueios, garantimos que os obstáculos serão removidos ao longo do caminho e que seremos prósperos e bem-sucedidos. A imagem de Ganesha é frequentemente colocada em portas e entradas como símbolo de proteção e oramos a ele para que a nossa inteligência e memória estejam aguçadas antes de fazer um exame, escrever um projeto ou traçar uma estratégia. A um nível mais científico, é possível estabelecer uma relação simbólica entre a forma de Ganesha e a configuração do cérebro. A cabeça de Ganesha lembra os 2 hemisférios cerebrais e a tromba simboliza o corpo caloso que conecta essas partes. A ponta da tromba está associada à glândula pineal, vista como o centro da percepção superior e intuição espiritual, reforçando Ganesha como símbolo da sabedoria integrada. O hemisfério esquerdo representa o raciocínio lógico, enquanto o direito simboliza a criatividade e a intuição. Ganesha reflete assim o equilíbrio entre lógica e criatividade. A sua característica de removedor de obstáculos relaciona-se com a neuroplasticidade, que permite ao cérebro superar padrões limitadores, encontrar novos caminhos e reorganizar-se. A palavra Jayanti significa o nascimento de uma figura divina. Então, como se deu o nascimento de Ganesha? Conta-se que Parvati queria ter um guardião leal que pudesse vigiar a entrada enquanto ela tomava banho. O seu esposo Shiva tinha-se ausentado por um longo período para meditar e não estava por perto. Parvati decidiu moldar a figura de um menino a partir de argila ou pasta de açafrão. Esta etapa representa o desenvolvimento do embrião no ventre materno. Sendo a mãe do universo, Parvati retirou do seu próprio corpo a energia vital, dando vida à sua criação. Este sopro vital representa o momento do nascimento, em que a criança respira pela primeira vez. Parvati pediu ao menino que guardasse a porta e não permitisse a entrada de ninguém. Shiva regressou a casa e não reconheceu aquele menino que bloqueou a entrada sem saber que era o seu pai. Shiva ficou furioso com a ousadia do menino e lançou-lhe o seu tridente, cortando-lhe a cabeça. Esta etapa representa o facto de Ganesha só ser alcançado quando se compreende a nossa estrutura interna. A imagem de Ganesha ficou exposta no momento em que se teve acesso à visão do cérebro e quando se destruiu as limitações da percepção humana. Parvati, ao ver o que tinha acontecido, ficou devastada e ameaçou destruir o universo se o seu filho não regressasse à vida. Esta destruição não é literal, mas uma transformação necessária para restaurar o equilíbrio. No hinduísmo, a destruição vem sempre associada a um aspecto de renovação e criação. O amor incondicional de Parvati por Ganesha demonstra a dor incomensurável de uma mãe que perde o seu filho. O mundo, para ela, perde todo o sentido. Ela exige justiça, exige que Shiva faça um ato de reparação. Shiva executa então o seu papel simultâneo de destruidor e regenerador do cosmos. Ao ver a dor de Parvati
e perceber o erro cometido pela sua falta de paciência, Shiva diz aos seus devotos, os Ganas, que tragam rapidamente uma cabeça adequada à regeneração da criança. Os Ganas trazem a cabeça de um elefante. O facto do elefante ser sacrificado simboliza que o fim de uma forma de vida pode ser necessário para que surja algo novo e mais poderoso. A troca da cabeça humana pela cabeça de um elefante pode ser vista como um simbolismo de transformação e renovação espiritual. A cabeça de elefante representa uma nova identidade e sabedoria que Ganesha assume a partir da sua regeneração. De início, essa transformação pode parecer-nos pouco familiar e até bizarra, até nos adaptarmos ao nosso novo patamar de existência. Antes do incidente, ele era um ser com uma cabeça humana, o que simboliza os limites da compreensão humana. O ato de substituí-la por uma cabeça de elefante reflete a ideia de que a sabedoria divina transcende as limitações humanas. É uma transformação espiritual, uma evolução. Ele passa a ser mais sábio, preparado para a sua função como Deus da sabedoria e da remoção de obstáculos. Este episódio simboliza também o rápido desenvolvimento das células cerebrais nos primeiros meses de vida de um novo ser. Shiva dá ao seu filho o nome de Ganesha, o senhor dos Ganas. Reconhece o valor do filho, nomeando o chefe do seu próprio exército, e decreta que a partir daquele momento nenhum ritual ou oferenda será aceito pelos deuses se não passar primeiro por Ganesha. Surge então a pergunta: como é que Shiva, sendo divino e omnisciente, não reconhece o seu próprio filho? Lila é um conceito fundamental do hinduísmo e significa o jogo divino. Mesmo sendo omniscientes, as divindades muitas vezes participam no jogo cósmico como uma maneira de nos ensinar lições e dar exemplos. Em certos momentos, os deuses podem simular ignorância ou criar situações em que algo essencial não é imediatamente evidente. O comportamento inicial de Shiva, marcado pela raiva, mostra como até mesmo os mais poderosos perdem o discernimento quando agem de maneira impulsiva. No entanto, a sua disposição para restaurar Ganesha simboliza a capacidade de assumir os próprios erros e corrigi-los. Este episódio carrega a mensagem de que a verdade e a sabedoria não estão limitadas a uma única forma ou aparência. Muitas vezes precisamos de superar a nossa visão limitada e preconceituosa para reconhecer o valor das coisas. A transformação de Ganesha também nos lembra que a verdadeira identidade e sabedoria podem surgir através da dor, da mudança e da aceitação do novo, além de destacar o papel essencial da compaixão e da sabedoria divina.